gado não vai entrar. Vamos lá? Mete na tela um pouco de internacional pra gente falar de Bostil logo em seguida. Vamos lá? Nova primeira-ministra do Nepal foi escolhida por 3.833 votos em um servidor do Discord. Cara, eu vou te falar uma coisa, velho. Eu já falei isso aqui. E assim, impressionante. O meu vídeo do Nepal teve bastante gente curtindo. Lógico, a maior parte das pessoas entenderam. Mas teve muita gente que não entendeu, velho. Teve muita gente. Nossa, eu vi um comentário de um cara falando assim: Nossa, Arthur, o que você virou? Como que é? Metendo o pau em quem luta contra o comunismo. Não, cara, as pessoas... Nossa, cara, é muito triste a internet, né? É uma terra de pessoas muito, né? Com muita voz pra pouca massa encefálica. O lance é o seguinte, velho. Eu acho invejável que uma geração de jovens esteja tomando os rumos do próprio destino. Isso é maravilhoso, isso é incrível. Isso não me impede de ser cético em relação ao que vai acontecer em seguida, tá? A gente tem que lembrar, cara, que quando você é jovem, você não é prudente, você não é inteligente. Você pode ser um potencial gênio, mas via de regra você vai ter muitas ideias e muitas ideias vão ser ruins. Por quê? Porque a humanidade é assim. Não tô falando que tal ou tal pessoa, não, todo mundo é assim, inclusive eu. Quando eu era jovem, eu era também um imbecil, como todo jovem, né? Então, o que você precisa? De pessoas mais velhas, mais experientes, para direcionar todo o seu entusiasmo, toda a sua vontade de realização, não é mesmo? Que bom que a primeira-ministra do Nepal, coloca a foto dela na tela, me parece uma pessoa que não é da geração Z, né? Não é da geração... Ela parece millennium, né? Vamos ver. A nova primeira-ministra do Nepal, Sushila Karki, foi escolhida por meio de uma votação realizada num servidor do Discord voltado para discussões políticas e ativismo digital da juventude. No total, 3.800 votos foram registrados em um espaço com mais de 145 mil membros. A maioria jovens nepaleses engajados em movimentos contra a corrupção. Embora a votação tenha ocorrido em ambiente digital e não possua respaldo legal formal, ela refletiu o engajamento da população jovem e mobilização social em um período de crise política no país. A escolha de Karki ocorre após a renúncia da então primeiro-ministro KP Sharma Oli em setembro de 2025, após protestos em massa contra o governo anterior. Calma que agora ficou um pouquinho na frente. Um pouquinho mais, Aê! A Ana veio aqui da Nadia Luiz e empurrou a TV para eu ler melhor, né? Ex-presidente do Supremo Tribunal do Nepal, Karki foi destacada por sua reputação de integridade e postura firme contra a corrupção, características consideradas essenciais para liderar um governo interno. Sua nomeação foi formalizada pelo presidente Ramchandra Poudel, garantindo que ela assumisse o cargo de forma constitucional, mesmo que a votação digital tenha servido apenas como um indicativo de apoio popular. Ela liderará o governo interino até as eleições gerais previstas para março de 26. A situação também evidencia a crescente influência das plataformas digitais na política, permitindo que jovens se organizem, expressem opiniões e participem ativamente do processo político. Vou te dizer, cara, fiquei feliz que é uma senhora, tá? E não é um moleque tiktoker com um jeito revolucionário. Torço para que o Nepal dê um sinal para o mundo, não é mesmo? Dê like na live. Vamos para os próximos? 3 governos caem em apenas 72 horas. Nepal, França e Japão em crise política histórica. Crises políticas em série. 3 governos caem em 72 horas. Protestos em massa da geração Z contra a corrupção e restrição das redes sociais derrubaram o primeiro-ministro, levando o governo ao colapso. Isso no Nepal. No Japão, o primeiro-ministro Shigeru Ishiba, né? Cai depois que seu partido sofre derrota histórica e perde o controle do parlamento. Próximo. Primeiro-ministro François Bayrou renuncia após derrota em volta de desconfiança no parlamento, rejeitando seu plano de austeridade. Ou seja, né, de forma menos revolucionária e menos radical, Japão e a França também tem isso. O que isso é? A Polônia atravessa a fase delicada marcada por 2 frentes que têm gerado indignação popular: a rigidez da política migratória e os escândalos de corrupção ligados ao sistema de vistos. Nos últimos meses, o país viu seu nome exposto internacionalmente pelo chamado caso Cash for Visas, em que funcionários do corpo diplomático teriam recebido propina para liberar vistos e permissões de trabalho a migrantes vindos da Ásia e África. O escândalo levou à acusação formal de um ex-vice-ministro de Relações Exteriores e abriu uma ferida política que o governo tenta estancar, mas que já deixou marcas profundas de confiança na relação. Enquanto isso, o primeiro-ministro Donald Tusk
tenta mostrar firmeza ao endurecer regras migratórias. O novo plano apresentado pelo governo prevê maior restrição nas emissões de vistos estudantis, limitações para obtenção de cidadania e uma retórica centrada em recuperar o controle das fronteiras. A estratégia levou ao restabelecimento temporário de controles com a Alemanha e Lituânia numa tentativa de conter o fluxo de estrangeiros. O discurso é de segurança, mas as medidas acenderam alertas em organizações de direitos humanos que denunciam possíveis violações de normas internacionais e discriminação contra comunidades vulneráveis. Desce um pouquinho mais. Notícia da bem escrita. Essa recomendação de escândalos de corrupção, medidas cada vez mais duras contra imigrantes, tem alimentado protestos de grupos da sociedade civil que acusam o governo de usar a pauta migratória como cortina de fumaça para encobrir falhas e escândalos internos. Que é o seguinte, meu irmão, eu vou te falar, isso é bem normal, você pegar uma coisa que é um problema que toda a sociedade do seu país concorda e fala, não, olha esse problema, e não olhe para os outros aqui do governo interno. Então, enfim, são situações complicadas que eu não tenho profundidade para julgar, mas vamos ver o tamanho do protesto lá da Play aí. A multidão toma ruas apoiando protestos contra a política de imigração e escândalos de corrupção. Eu vou te dizer uma coisa, eu não sei, do jeito que está escrito aí, parece que os caras querem mais imigração. Não querem, não. Vai perguntar ao polonês se ele quer que enche de asiático e africano lá, ele vai falar que não. Agora, de fato, o cara pode estar falando política de imigração de uma forma genérica para dizer assim, eu não quero escândalo de corrupção na hora de vender visto, tá? Pode ser isso, tá bom? Gente pra caramba, irmão. Gente pra caramba, né? Vamos lá? Próximo, chega de política internacional. Vamos que vamos. Suécia quer diminuir a idade de responsabilidade criminal para 13 anos. Caramba, velho. O governo da Suécia pretende reduzir a idade mínima de responsabilização penal de 15, que já é 15 lá, para 13 anos. A proposta entrega um pacote de ações contra a crescente atuação de menores em crimes ligados a facções. De acordo com o comunicado oficial, o número de crimes com participação de adolescentes com menos de 15 anos dobrou na última década. Em paralelo, os suspeitos de homicídios com armas de fogo se tornaram cada vez mais jovens. Desce um pouquinho. E assim, o nível de taxa de homicídios na Suécia é menos de 1, tá? A cada 100 mil habitantes. Aqui no Brasil nós estamos em mais de 20. Falou? Você pega os Estados Unidos, que é um país que você considera seguro, mas em relação ao mundo ainda é inseguro, você falando de 7. O mundo desenvolvido, tá? É de 1 para baixo. É 1, 0,8, 0,9, 0,7, meio, tá? É isso. O mundo desenvolvido é isso. El Salvador conseguiu fazer isso, tá? Simplesmente trancou todos os homicidas lá. Fez o sequestro e trancou todos os homicidas. Eu nem lembro agora, acho que tava tipo 60... Foi pra menos de 1 em meses, tá bom? E na Suécia os caras... Opa, estamos chegando a 1. Vamos começar a prender moleque de 14 anos? Velho, Aqui no Brasil nós estamos com 20. Não, mas tadinho do menor de idade que ele é vítima da sociedade, né? Vamos lá. O avanço de gangues no recrutamento de crianças e adolescentes preocupa o governo sueco. Segundo autoridades, esses jovens são cooptados por meio de aplicativos criptografados e recebem pagamentos em dinheiro para executar delitos. Né? Então os caras estão falando, irmão, você tem quantos anos? Você tem 13? Você fez merda? Você vai pra cadeia, velho, como se fosse um adulto. E posso falar? Sou bem a favor. Vamos lá? Brasil teve sucesso onde os Estados Unidos falharam, diz New York Times, sobre Bolsonaro. O jornal norte-americano The New York Times publicou nesta sexta-feira um artigo de opinião no qual afirma que o Brasil... Assim, artigo de opinião é sempre uma coisa complicada, né? Porque é a opinião de uma pessoa, não necessariamente da instituição. Apesar de que a gente sabe que o New York Times é super esquerdista, né? O Brasil teve sucesso onde os Estados Unidos falharam. A análise foi feita após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão por liderar uma trama golpista para tentar se manter no poder após a derrota em 22. Esses acontecimentos contrastam fortemente com os Estados Unidos, onde o presidente Trump, que também tentou anular uma eleição, foi enviado não para a prisão, mas de volta à Casa Branca. E eu vou te falar, cara, o que o Trump fez foi ridículo, mas foi um dia, né? O que o Bolsonaro fez foi um planejamento de meses, inclusive incluindo forças armadas e pessoas acampadas durante semanas nas portas de quartéis, né? Teve de fato invasão lá do dia 8, mas a invasão do dia 8 ela foi uma gota no oceano, ela foi a cabecinha do iceberg, uma vez que todo o planejamento, todo o financiamento, toda a coordenação, todo o envolvimento, inclusive de generais, foi feito em 22 pelos bastidores. Tá? Então, é isso aí. Vamos lá? Vamos falar do que interessa, finalmente? Dê like na live. Como estamos de audiência, Ana Ering? 4.500 pessoas ao vivo
e quase 4.600 e 2.000 likes. Muito bom. Pessoal, dê like na live, tem 2.500 likes voando e nós vamos agora falar de Brasil. No New York Times, Lula cita Trump e diz se orgulhar do STF e nega caças bruxas. Dane-se isso, vamos pra próxima, muito ruim essa daí. Vamos lá, vamos a cara do Trump no bagulho. Se chegou até aqui, se inscreva no canal, compartilhe e deixe seu like, para esse vídeo chegar a mais pessoas. Acesse nossas playlists e veja outros cortes como esse. Vamos espalhar as nossas posições e valores, essa é nossa missão.